Da onde surgiu essa ideia de ovo de Páscoa e coelho da Páscoa? Coelho nem bota ovo. Da onde surgiu isso? Eu vou explicar para você, vem comigo. Mas isso é só por conta do comércio. Não, é muito mais profundo do que o comércio. Isso já vem de muito tempo antes de Cristo, né? A gente está falando de mitologias que datam de muitos, muitos anos atrás. Então vamos começar aqui falando do ovo de Páscoa, né? Da onde surgiu o ovo de Páscoa? A associação do ovo de Páscoa é muito antiga, né? Ela é bem antiga, datando aí dos primeiros séculos da era cristã, né? Do cristianismo, já bem depois da época da morte de Jesus. E o que simbolizava, entre aspas, essas pessoas que acabaram associando, né, de forma consciente ou inconsciente, incorporando aí outras práticas religiosas, é que o ovo simbolizaria a tumba de Jesus, né? A casca simbolizaria a tumba, né? E quando ele se quebrava, quando se quebra o ovo, se simboliza então a ressurreição de Jesus. E alguns laços vermelhos que são colocados, né, que eram muito comuns de ser colocados em ovos de Páscoa, simbolizaria então o sangue de Jesus, né? E a tradição de se dar chocolate na época que precede a Páscoa, ela iniciou lá quando a Igreja Católica, na Europa medieval, proibiu comer carne, né? Então, a Igreja Católica proibiu alimentar-se de carne, né? Na Igreja Católica eles não comem carne na época da Quaresma, né? Que eles chamam. Então, lá atrás surgiu essa cultura, então, de você saciar a sua fome, saciar a sua necessidade de proteínas, substituindo, então, pelo chocolate, que acaba liberando uma série de questões que hoje a gente conhece, que libera um monte de hormônios, que libera que dá uma saciedade, né? Que não mata a fome, mas que dá uma saciedade. Então, o símbolo do chocolate surgiu nessa época aí. Então, o ovo de Páscoa, ele surgiu. Mas o que de fato é o ovo de Páscoa? Por que eles incorporaram isso para dentro do cristianismo? E aí é onde mora o problema. Porque o ovo ele vem de conhecimentos e entendimentos mitológicos. Outras culturas já utilizavam o ovo como um símbolo ritualístico. E aí eu vou trazer algumas para vocês aqui. Então, quando a gente fala de ovo, no Egito, o que era o ovo para o Egito? O ovo para o Egito era considerado a origem do universo nascido do deus Ra, que era, na mitologia egípcia, o ovo cósmico era chocado por uma gança, simbolizando então a criação do mundo. Então, dos egípcios, essa era a concepção. Mas existem outras mitologias, né? Na China, ele era associado ao Yin Yang, representando o equilíbrio das forças universais, ou seja, do bem e do mal, ou seja, de Deus e do demônio. Então, o ovo é simbolizado para a China nessa direção. Na Grécia, o ovo era considerado um símbolo de Eros, o deus do amor, que na mitologia grega, Leda, a mãe de Helena de Troia, foi fecundada por Zeus, na forma de um cisne, gerando então um ovo. E aí, segue, né? Tem uma série de mitologias. Então, o problema de utilizar o ovo para simbolizar a Páscoa hoje é que o ovo não tem absolutamente nada a ver com Cristo, ok? Vamos falar do coelho? Então, por que o coelho foi adotado nesse meio termo, nesse meio tempo? É mais ou menos a mesma direção, né? Só que o coelho, ele é um animal que ele é conhecido por se multiplicar com muita velocidade. Então, de alguma forma, de alguma maneira, alguém achou que seria interessante colocar isso como símbolo de ressurreição, né? De renovo, de uma nova vida. Só que, em algumas mitologias, da mesma forma, o coelho tem seu significado. Não foi alguma ideia abstrata que surgiu do nada. Então, novamente, lá no Egito, na mitologia egípcia, o que era o coelho? O coelho, naquela época, era associado a Deus Osíris, símbolo da fertilidade e da agricultura. Então, o coelho era considerado um animal sagrado e frequentemente mumificado, ou seja, eles adoravam o coelho. Eles prestavam um culto ao coelho. Na China também, né, na mitologia chinesa, também tem o culto ao coelho. Então, o coelho, na China, era associado à lua e era considerado um símbolo de longevidade e imortalidade. Na mitologia chinesa, a deusa da lua tinha um coelho como companheiro, ou seja, o coelho era um semideus, mais ou menos isso, para os chineses, né? Então, se você olhar na mitologia de várias culturas, tanto o coelho quanto o ovo, eles não têm absolutamente nada a ver. Nada de santo, nada de Cristo, nada de evangélico, nada de cristão. Então,
Hoje ele é utilizado como bastante cunho mercadológico, mas a fundamentação tanto do coelho quanto a do ovo é adoração de outros ídolos, né? O culto a deuses estranhos. Então, se você é crente, se você é cristão, entenda que dar um coelho para o seu filho não é legal. Dar um chocolate para uma criança, um ovo de Páscoa talvez também não seja legal, mas é uma criança, né? Você não pode gerar traumas, gerar frustrações. Então explique para o seu filho o que significa o coelho, o que significa o ovo da Páscoa. Eles não devem ser adorados, não devem ser cultuados. É preciso ter muito cuidado e muita cautela, porque tanto o ovo quanto o coelho não tem absolutamente nada a ver com a Páscoa. Ele não tem também apenas... as pessoas têm o hábito de falar, mas isso é só por conta do comércio. Não, é muito mais profundo do que o comércio. Isso já vem de muito tempo antes de Cristo, né? A gente está falando de mitologias que datam de muitos, muitos anos atrás. A Páscoa em si tem 3.500 anos. A primeira Páscoa tem mais de 3.500 anos. Eu não vou precisar para você agora o tempo exato, eu precisaria fazer um cálculo, mas mais ou menos 3.500 anos atrás. O coelho da Páscoa e o ovo de Páscoa, eles não são tão antigos, mas são muito próximos. Então, eles foram incorporados dentro da Páscoa cristã, e aí muitas aspas nisso, uns 100 anos depois de Cristo, né? 100 anos depois aí da morte e ressurreição de Cristo. Então, tomem muito cuidado, porque se você pesquisar um pouquinho na internet, se você estudar um pouquinho, eu falei aqui algumas coisas que eu lembro, né? Porque eu estudei essa questão de mitologias, deuses e tudo mais há um bom tempo. Só que hoje eu entendi que se fazia necessário, né? Porque quando você procura o real significado da Páscoa na internet hoje, apesar de toda a informação, ela é toda muito espalhada. Você não consegue encontrar em um único vídeo o que é a Páscoa no Velho Testamento, no Novo Testamento e a fundamentação. Por que tem o coelho? Por que tem o ovo da Páscoa? Por que tem? Por que é assim? Por que é dessa forma? E é essa forma. Então, nós vivemos num tempo onde as batalhas são espirituais, não são batalhas carnais, e tudo direciona para que você seja corrompido de alguma forma. Tudo direciona para que você pratique a idolatria de alguma forma, porque está escrito de forma bem explícita na Bíblia: quem praticar a idolatria não será salvo. Existem inúmeras passagens, mas se você ler o Apocalipse 22:15, está bem explícito lá. Então, meu povo, fiquem atentos. Conhecimento nunca é demais. Conhecimento nunca é desnecessário. Aprendam, entendam, não apenas ouçam, não apenas leiam de forma abstrata, mas busque a fundamentação das coisas. Por exemplo, o ovo de Páscoa e o coelho da Páscoa, muita gente não sabe, muita gente não sabia. E aí, de forma ingênua ou não, está fazendo culto e adoração a ídolos estranhos. Ok? Feliz Páscoa a todos e até a próxima.